Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Abra sua Bíblia comigo aí no texto de 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Eu sou casado, tenho duas meninas, uma está aí em algum lugar, estava com a Júlia, agora eu acho que ela está na sala, a outra está em casa, ela amanheceu hoje com os olhinhos fechados, ela tem 8 meses, eu acho que ela pegou conjuntivite, então a minha esposa ficou com ela. Eu conheci a minha esposa quando ela tinha 15 anos e eu tinha 19. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, uns 13 anos de idade, a minha tia, que também é pastora lá no norte do Brasil, ela ia lá em casa e ela é muito próxima da gente e ela tinha um jeito peculiar de treinar. Ela me treinava arrumando gaveta. Ela chegava na minha casa e ela me ajudava, me ensinava a arrumar minhas gavetas de cueca, de meia, porque todo homem precisa ter uma gaveta bem arrumada. Quer saber um segredo, quer casar, antes de casar, a moça jovem vai na casa da sua sogra e abra a gaveta de cueca do seu marido. Se ela estiver organizada, ele é um bom marido, pode ter certeza. Eu aprendi isso com a minha tia. Tem gente que está indo aí, né? Até hoje não aprendeu a arrumar gaveta, mas a minha tia me ensinava a arrumar gaveta. Sabe o que ela fazia, Delina? Ela, irmã do pastor Silmar, ela sentava do meu lado e ela começava a me ensinar a dobrar as cuecas, me ensinar a dobrar as meias, e ela ia arrumando. E eu com 12, 13 anos de idade, ela me perguntou, me ensinando, ela falou assim: Samuel, você já está orando pela sua esposa? E eu falei: tia, eu oro pela minha esposa. Como que você ora pela sua esposa? Eu falei: eu oro assim, pai, por favor, me dá uma esposa. Mas eu era um adolescente, e um adolescente, você sabe como é que é, né? Eu queria ter várias esposas, não só uma. Todas as meninas da igreja eu queria que fossem as minhas esposas, não porque eu queria ficar com todas, mas porque eu tinha muita indecisão. E ela falou assim: começa a orar especificamente pela sua esposa. E eu comecei a orar pela minha esposa especificamente. Eu olhava uma menina e eu achava ela muito bonita, eu orava: Senhor, eu quero muito casar com uma loira, porque a menina que eu tinha olhado, ela loira. Passava uma semana, entrava uma nova na igreja, ela era ruiva, e eu: Senhor, eu gosto tanto de ruivas, me dá uma esposa ruiva. Outra semana eu gostava de uma morena, e eu: Senhor, por favor, eu queria uma morena, e eu percebi que não ia dar certo orar assim. Eu falei: Senhor, por favor, eu não vou mais pedir cor de cabelo, altura, me dê a mais bela das mulheres. E quando eu tinha 19 anos, eu conheci a Késia, e Késia é uma das mais belas das mulheres, porque é uma das filhas de Jó, e a Bíblia diz que as filhas de Jó eram tidas na época como as mais belas mulheres da história. Deus respondeu a minha oração. Então ora aí, jovem, ora que Deus responde, né? Eu sou casado com a Késia, tenho 2 filhas, a Esther e a Elis, e essa é a minha história. Vamos ler a Bíblia? 1 Samuel 3, o texto diz bem assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Não, ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava Samuel. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor
e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Até aqui, vamos orar? Você pode curvar sua cabeça? Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo privilégio que nós temos de estar na sua casa, e de, ó Pai, de adorarmos o teu nome. Nós fizemos isso com as canções, com a dança, com a entrega de tudo que nós temos por meio de dízimos e ofertas, e agora, Senhor, nós vamos ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração, como o Senhor tem falado ao meu coração, em nome de Jesus, amém. Eu não sei você, mas todo final de ano é uma boa oportunidade de nós planejarmos o próximo ano. E quando nós começamos o ano, nós então escrevemos, alinhamos, profetizamos o futuro. Decidimos e começamos a pensar naquilo que Deus tem para o ano que está vindo, né? Janeiro serve para isso, dezembro serve para isso, essa primeira semana serve para isso. Nós temos uma semana que é chamada de profética. E por que profética? Se não para profetizar tudo aquilo que nós esperamos de Deus no próximo ano, nesse ano que está se iniciando. E como bem disse o bispo Júlio, a minha expectativa é que lá às 23h59 de 31 de dezembro de 2020, eu olhe para trás e eu agradeço ao Senhor, porque elas foram superadas em todas as coisas, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Então, nesse primeiro momento, nós tentamos capturar a mente de Deus, capturar a visão de Deus para nós, capturar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas eu não sei você, em alguns momentos da minha vida, eu olhei para o céu, eu orei, eu estendi as minhas mãos, eu ergui os meus olhos, e parecia que o céu estava fechado, de bronze. Eu olhei para trás, eu profetizei um futuro, mas parecia que as coisas não saíam do lugar, as coisas não caminhavam, parecia que por mais que eu orasse e profetizasse, nada acontecia. Isso não é incomum, meu irmão, isso é natural, as coisas funcionam assim. Existem dias bons e dias ruins, né? O Delino cantou 2 canções que elas nos lembram isso. Olha, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, também é Deus. E uma que conta a história de Jó, que foi uma dessas pessoas que foi provado por Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta. E essa história que nós lemos é uma história muito semelhante à nossa história. Samuel é um homem levantado por Deus, um jovem levantado por Deus em um tempo de crise em Israel. Vale lembrar que no capítulo anterior, no capítulo 2, Deus traz uma palavra para Eli, que era o sacerdote de Israel, e o sacerdote de Israel naquela época era como se fosse o presidente da nação. Então Eli era responsável pela nação, ele era um juiz, ele governava na nação, e porque ele foi um mau governante, um mau juiz, ele não conseguiu cuidar da sua casa, da sua família. Os filhos de Eli, eles tomavam posse dos sacrifícios do Senhor e profanavam o lugar de adoração, e por Eli ser um banana e não fazer nada com seus filhos, Deus trouxe uma palavra para Eli. Está lá em 1 Samuel no capítulo 2, quando ele diz assim: olha, eu desprezarei os que me desprezam, e eu honrarei os que me honram. Eli foi desprezado pelo Senhor, porque ele estava profanando o templo, profanando o tabernáculo, o lugar de adoração. E porque ele profanava o lugar de adoração, Israel vivia um momento crítico, a ponto de a glória do Senhor não já estar mais da mesma maneira manifesta como tinha sido outrora manifesta. Deus levanta uma mulher, como foi bem dito aqui pelo bispo Júlio na sua palavra de adoração, Ana, e Ana é levantada em um momento de adoração, de contrição, de choro, e Deus dá a Ana um filho, mas Ana devolve esse filho ao Senhor, ela entrega esse filho, porque essa foi a sua oração. Ana ora assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entregarei ao Senhor todos os dias da sua vida. E aí Samuel é entregue e colocado na casa do Senhor, e agora Samuel vive dentro do templo, cuidado pelo sacerdote Eli e servindo no templo. Essa é a história de Samuel. Só que Samuel não conhecia o Senhor. Samuel conhecia a história, Samuel ouviu falar, mas ele não conhecia o Senhor. E nesse texto, Deus se aparece para Samuel, e ele começa a escrever uma nova história em Israel por meio de Samuel.
Na Bíblia, meus irmãos, nós temos apenas 3 homens como Samuel. O próprio Samuel, que ele acumula vários cargos, ele é juiz, ele é rei e ele é sacerdote, ele tem essas 3 unções. Nós temos o próprio Moisés, que recebe essas 3 unções, e nós temos lá no Novo Testamento uma pessoa, Jesus Cristo, que é rei, profeta e sacerdote. Deus levanta Samuel num tempo de crise, para que ele fosse uma resposta de oração para aquele tempo. Mas a vida de Samuel, a história de Samuel, quem Samuel é e como tudo isso acontece, é que é uma inspiração para nós. Isso é uma maneira de mostrar para eu e para você que Deus, ele continua fazendo as mesmas coisas, que Deus, ele não mudou. A lâmpada do Senhor ainda não tinha se apagado. Israel, ela estava nessa crise, mas Deus levanta um jovem, um menino Samuel, e ele diz assim: olha, eu ainda não me esqueci de vocês. Talvez hoje você olhe para o seu teto, olhe para a sua casa, olhe nas suas orações e olhe para cima e perceba apenas os muros, apenas os telhados, o céu fechado de bronze, as nuvens escuras, mas tem uma palavra de Deus nessa noite para você que está iniciando esse ano. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Por mais que a situação esteja caótica, em qualquer momento Ele coloca dentro de uma mulher um menino e uma nova história começa a ser escrita na sua vida. Eu não sei se você se encontra assim, mas em alguns momentos eu me encontro assim. Eu quero compartilhar esse texto com você. Você pode ler comigo? Olha o versículo 1 que ele diz. O texto diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Agora pula para o 4. E o texto continua no verso 4. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Olha o 5. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Olha o que está acontecendo. No meio de uma madrugada, Samuel estava dormindo na casa do Senhor, e de repente ele ouve uma voz gritando: Samuel, Samuel. Ele não conhecia o Senhor, então ele vai aonde ele conhece. Ele vai até o sacerdote Eli. Ele vai na pessoa que ele achou que estava o chamando. O texto diz que Samuel era muito jovem. Ele era um jovem que servia, que ministrava perante Eli. E jovem aqui é muito jovem mesmo. Mais ou menos, Samuel tinha nessa época mais ou menos 12 anos de idade. Quem é o Deus? Quem é o grande pensador? Quem é o grande homem que quando vai fazer um planejamento de um ano e pensa assim: olha, eu preciso transformar a minha vida, eu preciso comprar um terreno novo, eu preciso construir uma casa, eu preciso fazer algo na minha família. Quem é que em sã consciência pediria ajuda de uma criança, de um adolescente? Nenhum de nós. Eu hoje, antes de sair de casa, eu estava instalando lá no nosso quarto uma televisão, e a minha filha, a Esté, que está em cima, estava me ajudando. Só que como que criança ajuda? Ela tem 4 anos de idade. Eu peço a ela assim: filha, pega lá o martelo. Aí ela pega o martelo e traz o martelo. Depois: filha, pega por favor agora o prego. E ela pega o prego. Na terceira coisa que eu pedi, onde ela estava? Ela já estava brincando e tinha abandonado o trabalho. Ninguém em sã consciência pede ajuda para resolver problemas de crianças, de adolescentes. Nós pedimos ajudas de conselheiros, de homens mais maduros, de pessoas mais velhas, mas Deus não. Deus olha para um menino, Deus olha para um jovem, Deus olha para um incapacitado, e por meio desse jovem menino incapacitado, Ele transforma a história de Israel. Ei, irmão, aprenda uma grande lição aqui. Toda vez que Deus quer começar algo extraordinário e revolucionário, Ele começa com pequenas coisas. Talvez você esteja pensando no final do ano, nos projetos do ano, e você está pensando lá: Deus, me dá uma casa, me dá um carro, eu vou conquistar, eu vou
meus sonhos vão se realizar, mas é algo grande, é algo extraordinário, e Deus vai começar nesse mês por pequenas coisas, porque pequenos projetos, por pequenos sonhos, porque toda vez que Deus quer começar algo grande, Ele começa com pequenas coisas. Não espere algo grande no primeiro dia do ano, comece pelos pequenos sonhos, pelas pequenas decisões, pelas pequenas escolhas. Quer pagar a sua dívida? Não comece pensando que vai ser os 10 mil de um dia para o outro, que Deus vai colocar na sua conta, você vai ganhar na Mega Sena. Não, é diminuir no pãozinho, é andando ao invés de pegar o ônibus, é cartando o seu cartão de crédito. São pequenas decisões. Não pense que o seu casamento vai melhorar de um dia para a noite como um toque de mágica. Comece arrumando a sua cama, comece preparando um almoço melhor para o seu marido. Pequenas decisões. Olha a história de Israel. Quem era o homem que libertou Israel do Egito? Foi um menino que foi colocado dentro de um cesto, e esse menino dentro de um cesto foi achado na casa de Faraó, e ele se tornou o libertador de Israel. Foi Samuel, um jovem que morava no templo, ele se tornou revolucionário em Israel. Foi Jeremias que falou assim: eu sou um jovem, eu não sei falar, e ele se tornou o profeta de Israel. E foi Jesus, o menino que nasceu na manjedoura, que trouxe salvação para você e para mim. Aleluia! Agora a gente está pensando megalomaniacamente, não é isso? Nós pensamos só nas coisas grandes, nós pensamos só nas extraordinárias, e Deus está falando para você: comece pelos pequenos projetos, comece pelas pequenas coisas, comece pelas pequenas decisões. É no pequeno que Deus começa. Em Zacarias 4, o profeta Zacarias traz uma palavra de Deus para Zorobabel, e ele fala assim: olha, não despreze os pequenos começos, nem os dias das pequenas decisões. Aleluia! Não despreze as pequenas vitórias. O seu marido acordou de bom humor hoje, agradeça ao Senhor. O seu filho hoje foi um filho melhor, te obedeceu, agradeça ao Senhor, comemore. Algo está acontecendo, uma revolução está acontecendo. A sua mulher hoje fez um almoço mais maravilhoso, mais gostoso, melhor temperado. Agradeça ao Senhor, porque as grandes revoluções começam nas pequenas decisões. Aleluia! Você pode falar isso para quem está do seu lado: as grandes revoluções começam nas pequenas decisões. Você está em janeiro, fica tranquilo. Fica tranquilo, você está em janeiro. Deus vai fazer o extraordinário, mas Ele começa pelas pequenas decisões. Olha que coisa extraordinária, o que o texto continua dizendo. Verso 3: e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. O texto diz que naqueles dias as visões eram muito raras e os sonhos não eram frequentes, mas no meio de uma madrugada o Senhor chama Samuel. Mas tem um segredo que está escondido no texto, e o autor de Samuel deixa ele escrito ali. Ele diz assim: a lâmpada do Senhor ainda estava acesa. Israel estava no caos, Israel estava no meio de uma escuridão. O Senhor não falava, o sacerdote profanava, os filhos do sacerdote eram sem vergonhas. Mas a lâmpada do Senhor ainda estava acesa, as visões não eram frequentes, a voz do Senhor não era ouvida, ninguém sonhava mais, o profeta não trazia a voz de Deus, mas a lâmpada do Senhor ainda estava acesa. Talvez na sua vida o casamento não está legal, os problemas te afetaram, a saúde, o médico disse assim: olha, não tem solução, mas a lâmpada do Senhor ainda está acesa. Talvez você olhe para o lado e não veja a solução, olhe para o céu e ele esteja fechado, mas a palavra de Deus é: a lâmpada do Senhor ainda está acesa. Eu não sei se você sabe, mas a lâmpada é aquele castiçal de 7 velas, e ele significa
que a glória do Senhor, a presença do Senhor ainda está naquele lugar. O jovem Samuel não conhecia Deus, as visões eram raras, os sonhos não eram frequentes, mas ele dormia ao lado da presença do Senhor, porque toda vez que Deus fala, meu irmão, Deus se revela por meio de sonhos e visões. Enquanto os seus olhos orarem o ordinário, você vai ver o ordinário, mas quando os seus olhos enxergar o extraordinário, você vai ver o extraordinário. No mundo natural, você enxerga com olhos naturais, mas no mundo sobrenatural, nós enxergamos com os olhos da fé. Aleluia! Tem gente querendo revelação para a sua vida por meio de homens comuns, mas a palavra de Deus é a seguinte, irmão: a lâmpada do Senhor ainda está acesa. Não é a sua mão, não é um homem, não é o médico, não é o psicólogo, não é o coach, é o próprio Deus. Ele continua se revelando por sonhos e visões. Aleluia! Não sou contra nada disso, viu, meu irmão? Eu sou também formado, né, em uma dessas áreas. Eu sou advogado, eu dou conselhos para as pessoas. Mas antes do meu conselho, eu ouço a voz de Deus. Antes do meu conhecimento, eu ouço a voz de Deus. É por meio de visões e sonhos. Sabe o que aconteceu com Israel? Israel estava andando natural. As coisas do mundo estavam contaminando Israel. Os olhos de Israel se acostumaram com Deus. Mas Deus ainda não havia abandonado Israel. Minha irmã, Deus não te abandonou. Meu irmão, Deus não te abandonou. Pai, Deus não se esqueceu de você. A lâmpada do Senhor está acesa e Ele vai revelar para você, nos sonhos, nas visões, na palavra profética, o plano dEle para a sua vida. Aleluia! Fala isso para quem está do seu lado: o Senhor não te abandonou. Às vezes a gente acha que Deus não está falando, que Ele não está aqui. Às vezes a gente acha que porque a gente não ouviu um estrondo do céu, Deus não está aqui. Eu mesmo eu não fui chamado por uma voz. Deus não falou comigo assim, ó: tu és meu filho amado, você vai ser pastor. Eu simplesmente soube que era Deus. Eu simplesmente sabia que era isso. Eu simplesmente tinha consciência. Lembra de Elias? Elias está lá na caverna e o Senhor falou assim: vou falar com você, Elias. Veio um trovão e o Senhor não estava. Veio uma chuva e o Senhor não estava. Veio um vento forte e o Senhor não estava. Veio um terremoto e o Senhor não estava. Veio uma brisa suave e um silêncio, e o Senhor estava naquele lugar. Deus não se revela por meios naturais, Deus se revela por sobrenatural. Se você olhar para o ano de 2020 de maneira natural, você vai vivê-lo de maneira natural. Mas se você olhar para o ano de 2020 de maneira sobrenatural, você vai vivê-lo de maneira sobrenatural. O que você tem enxergado de 2020? O que você tem visto na sua frente de 2020? O que você tem sonhado para 2020? O que você sonha, o que você vê em Deus, no sobrenatural, Deus faz acontecer no natural. Aleluia! E olha o que o texto diz na sequência. Verso 2: certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Então, verso 10 agora: veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Sabe que essa história ela é extraordinária. Por 3 vezes Deus chama Samuel. E Samuel não conhecia o Senhor, mas Eli conhecia o Senhor. Samuel vai até Eli, e ele chega para Eli: Eli, tu me chamaste? E Eli fala o quê? Não te chamei. Segunda vez: não te chamei. Terceira vez: não te chamei.
Mas só na terceira vez é que Eli percebe. Imagina só, irmão, dorme só você e o seu filho em casa, só você e o seu marido, só você e a sua esposa. Uma voz te chama no meio da noite, seu marido fala: não sou eu, o que você faz? Corre para o banheiro, liga para a polícia. Não é verdade? Tem alguém aqui, porque eu e você não estamos acostumados a ouvir a voz do Senhor todos os dias, mas o sacerdote é o mediador entre Deus e o povo, ele é o responsável em trazer a voz de Deus. Eli era esse homem, e ele não ouviu a voz de Deus. Por 3 vezes Deus gritou no templo, e ele não ouviu a voz de Deus. Meu irmão, tem muita gente que vem na igreja, tem muita gente que trabalha na igreja, mas se acostumou a não ouvir a voz de Deus, como Eli, esqueceu como é a voz de Deus, esqueceu como Deus fala, como Eli, e só na terceira vez Eli percebe, e aí ele fala para Samuel: Samuel, na próxima vez que essa voz chamar, você vai dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu cresci ouvindo essa história, por questões óbvias. Meu pai me colocou o meu nome de Samuel, porque Deus ouviu a oração dele, deu um menino e ele colocou o nome de Samuel. Quando eu tinha 7 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu tinha 9 anos, eu me batizei nas águas. Com 7 anos, eu já pregava para 100, 200 pessoas no culto infantil da nossa igreja. Com 9 anos eu fui batizado nas águas, porque meu pai não tinha mais desculpa para dar, e aí ele me levou no presbitério da igreja e falou: fala para eles aí que você quer se batizar. E ele falou assim: olha, eu falei com 9 anos, eu quero me batizar. E eles falaram assim: nós não podemos, porque o estatuto diz que só pode batizar com 12 anos. E eu falei: como vocês podem negar a água àquele que foi batizado com fogo? Tinha lido na Bíblia? A resposta bonita. Eles falaram: pastor, vamos ter que batizar esse menino aí, vai ter jeito não. Com 12 anos, aqui em Itaquera, numa madrugada, eu senti alguém puxando a minha perna, e eu já sabia a história. Eu falei assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E eu vi o Senhor com 12 anos, eu vi Jesus com 12 anos, mas sabe o que eu aprendo com essa história aqui? Que Jesus, que toda revelação de Deus, ela só é dada àqueles que o conhecem. Samuel não ouviu a Deus, porque ele não conhecia Deus, e Eli esqueceu quem era Deus, e por isso não reconheceu Deus. Agora, no momento que Samuel sabia que era Deus que o chamava, o que acontece? Ele fala: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E olha o que o texto diz: então veio o Senhor, e ali esteve. Meu irmão, tem muita gente que está com o céu de bronze na vida, não é porque não está passando por um momento, não é porque Deus está permitindo, não, é porque às vezes ele ainda não conheceu o Senhor, e conhecer a Deus é pressuposto para que Deus esteja onde você está. Você quer que Deus viva na sua casa? Conheça a Deus. Você quer que Deus transforme o seu casamento? Conheça a Deus. Você quer que Deus mude a sua empresa? Conheça a Deus. Gaste tempo com Deus, ouça a sua voz, fale com Ele, mas Deus só está no lugar em que as pessoas o conhecem. Quantos anos Ana ficou orando? Quantos anos Ana foi adorar um Senhor, até que um dia o texto diz que ela esteve com o Senhor. Ela estava indo entregar a sua adoração, certo? Ela estava cumprindo o ritual, certo? Ela estava na igreja, certo? Mas ela não estava com Deus. Ele estava no templo, certo? Ele estava entregando ofertas, certo? Mas ele não estava com Deus, porque não conhecia Deus.
Às vezes você está aqui, mas não está com Deus, e Deus estará com você, quando você conhecer a Deus. Toda transformação, meu irmão, começa pelo conhecimento de quem é Deus. Toda revolução começa pelo conhecimento de quem Ele é. Ele é o Salvador, Ele é todo poderoso, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Jeová Jirê, Ele é o Elohim, Ele é o nosso Deus. Aleluia! Agora olha como fica mais fácil isso, meu irmão. Eu estou passando por um momento de enfermidade lá na minha casa. Minha filha está com conjuntivite. Mas antes de eu ir no médico, eu ponho a mão na cabeça dela e eu falo assim: Deus, o Senhor é o Yahweh Rafá, o Deus que cura, cura a minha filha. Quando ela tinha 20 dias, nós levamos ela para apresentar na igreja. E eu fui antes, porque pastor, 2 cultos, aquela confusão. E era o primeiro dia que ela ia para a igreja, 20 dias. Meu pai pegou, junto com a minha mãe, a minha esposa em casa, e eles foram para a igreja. E a minha esposa colocou a minha filha no bebê conforto, a Elis. E ela, na hora de sair do carro, a Esther estava fazendo alguma bagunça, meu pai brigou com a Esther. A Késia ficou apreensiva para tirar a Esther do carro, e a minha mãe foi tirar a Elis. Quando a minha mãe pegou o bebê conforto da Elise e colocou no chão, ela não estava preso no cinto. O estacionamento da igreja é um território irregular. Ela escorregou do bebê conforto, bateu a cabeça bem aqui, no chão da igreja asfáltico, no chão do estacionamento. Estava chegando a hora da apresentação, eu dentro da igreja não via a Késia, não via a Elise, os meus pais. Fui lá atrás, vi o carro parado, subi até o berçário, vi que ela estava lá. Quando eu cheguei lá, ela com 20 dias, estava com um galo desse tamanho na cabeça, desse tamanho, chorando sem parar. Me contaram a história, levamos para a igreja. Quando eu entrei na igreja, a minha mãe falou assim para mim: vamos apresentar ela no próximo domingo e levar ela para o hospital. Eu estava na igreja que eu sou pastor, meu pai e minha mãe foram pastor ali. As pessoas ouviram essa coisa, ela falando isso, e eu falei assim: mãe, se Deus não curar a Elis, não é o hospital que vai curá-la. Então primeiro nós apresentamos a Elis, depois nós levamos ela para o hospital. Chegamos no hospital, tira a chapa, aquela coisa toda, faz ressonância magnética, nada. Só um calombinho assim, nada. Depois de 6 horas já não tinha mais nada, porque Deus, Ele se revela para aqueles que o conhecem. Eu não sei se você sabe, mas você já pensou na perspectiva de Moisés? Moisés escreveu que o nome de Deus qual é? É o Eu Sou. Lembra que Deus está na sarça ardente e Moisés pergunta: quem tu és? Ele fala assim: diga que o Eu Sou te enviou. Mas Moisés escreveu isso na perspectiva de Deus, dizendo: quem era ele para Moisés? Era o que ele é. Então o nome de Deus que a gente escreve lá, o Yahweh, na verdade ele é no hebraico, porque ele é aquilo que vem depois do nome. Então se ele é Jeová Rafá, Yahweh, Jeová significa ele é a cura. Se você está numa guerra, lembra de Josué, lembra de Moisés, eles estão enfrentando uma batalha, e aí Moisés levanta as suas mãos, e nós temos a vitória, e quando Moisés abaixa a mão, Israel perde, e aí colocam do lado Arão e Uri, eles seguram as mãos de Moisés, e tem o quê? Vitória. E naquele lugar eles dizem assim: Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, Ele é aquilo que você precisa que Ele seja. Quando você descobre quem Ele é, quando você o conhece, uma revolução começa no seu lar. Lá no Novo Testamento eles entenderam isso, meu irmão, minha irmã. Por isso as irmãs que ficavam viúvas, eles falavam assim: fiquem em paz, vocês serão cuidadas, porque Ele é o seu marido. Para aqueles que estavam sofrendo, Ele é o seu cuidado. Para a igreja perseguida, Ele é o seu Salvador. Ele é o que você precisa, Ele é o que você conhece, Ele é o que você descobre quando o conhece. Aleluia!
E olha, Samuel, um jovem, que agora vai ter que trazer uma mensagem de destruição para Eli, de transformação para Israel. Ele chega diante e fala: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, fala que o teu servo ouve. Ele é o mediador, ele é o sacerdote, o menino que vai ungir o rei que vai se tornar o pai, na herança, na ascendência de Jesus. Ele impõe as mãos, ele unge Davi, e a unção que ele coloca sobre Davi chega até quem? Jesus, aquele menino jovem, pequeno, sem nenhum conhecimento, ele ouve a voz de Deus, e a revolução começa na nação de Israel. Uma mãe que não conhecia a Deus, mas que um dia conheceu a Deus, ouviu a sua voz, e inicia uma revolução em Israel, porque Jesus nasceu, e a unção que foi colocada sobre a cabeça de Davi, chegou em Jesus, porque alguém conheceu a Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas para a unção chegar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu casamento, na sua descendência, não precisa de muita coisa não, precisa que você conheça a Deus. Se você conhecer a Deus, uma revolução vai começar no seu lar. E a gente às vezes fica esperando que Deus caia do céu e faça algo extraordinário lá na nossa casa, e venha uma voz e diga assim: acabe a guerra. Mas Ele sempre foi a paz, é só conhecê-lo e a paz vem sobre o seu lar. A gente fica assim: Senhor, por favor, faz algo, não tem mais solução. E a gente fica esperando uma voz, um passe de mágica, algo acontecendo, mas Ele é o Shaddai, o Todo-Poderoso, é só conhecê-lo e as coisas acontecem. E para você que está iniciando, eu quero te dar uma lembrança: Ele é o verbo, Ele é a palavra, a mesma palavra que lá em Gênesis 1 deu origem a todas as coisas. Jesus é, o João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada teria sido feito do que se fez. Ou seja, se você quer começar uma revolução, conheça ele, descubra quem ele é, e profetize ele onde você está. Aleluia! Ana fez isso sem querer, meu irmão, talvez sem ter todo o conhecimento. Ela chorou e no seu interior profetizou. Senhor, ela vivia um caos na sua casa, mas Deus recolheu as suas lágrimas e fez das suas lágrimas uma solução para Israel, porque Ele é poderoso. E eu gosto mais da Revista e Corrigida, para fazer tudo muito mais, abundantemente além de tudo quanto pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Aleluia! Ana pensou na sua casa, Deus pensou em Israel. Você pensa em alguns problemas, Deus pensa em toda a sua vida. Você pensa no seu casamento, Deus pensa na sua descendência. Há 10 gerações atrás, alguém da minha família falou assim: eu aceito Jesus, e eu já sou a 10ª geração. Há 3 gerações em cima, minha avó, uma mulher que recentemente faleceu, ela decidiu que ela ia santificar o seu lar, porque o meu avô não era cristão, e ela recebia pastores na sua casa, e ela, na cabeça dela, eu acho que ela pensava assim: vou cuidar de um pastor, vou dar almoço para um pastor. E o meu avô, que nem era crente, pensava: esses crentes estão vindo comer de graça na minha casa, só porque eu sou açougueiro. Ele inconscientemente tomou uma decisão, mas Deus conscientemente transformou a geração. Aleluia! Porque é isso que Ele faz com aqueles que o conhecem. Eu conheço a Deus e Ele se revela para mim. Glória a Deus! Tem um grande amigo meu, pastor Eliseu Gomes, que é cantor e autor daquela canção que o padre Marcelo Rossi depois regravou: tem anjos voando nesse lugar. E é uma outra canção que a Cassiane cantou com muito louvor. Conhece, né? Pastor Eliseu, ele foi criado lá na nossa casa, é pastor da nossa igreja. E quando eu era pequeno, uma vez ele foi lá em Porto Velho pregar, e eu era muito jovem, eu devia ter uns 9, 8 anos, ele compôs uma canção,
E na música falava bem assim, que, não vou cantar, mas é assim: chore para Deus que o choro não cai, o choro da alma sobe, sobe, sobe e vai. Olha que coisa extraordinária, irmão. É a maior expressão daquilo que aconteceu com Ana, é a maior expressão daquilo que aconteceu com Israel. Ana representa Israel, ela chorava por uma resposta de Deus, mas a lâmpada do Senhor ainda estava acesa. Ela chorava, ela entregava, Deus não havia se esquecido dela, porque o Senhor ainda se lembrava, e Deus não havia se esquecido de Israel, porque a lâmpada ainda estava acesa, e Deus não se esqueceu de você, porque olha essa igreja, olha esse templo, olha essa semana, Deus está te dizendo assim: eu não me esqueci, a lâmpada está acesa, a glória está nesse lugar. Então profetiza, me conhece, sabe quem eu sou, e uma revolução vai começar na sua vida. Agora eu não sei você, Ana descobriu que o melhor lugar para chorar é no altar, porque no altar as lágrimas elas não caem. Se você chora num psicólogo, fica no divã. Se você chora lá no consultório de um advogado, fica na mesa. Se você chora para um médico, fica no hospital. Se você chora para o seu parceiro, seu namorado, seu marido, sua esposa, fica na cama. Mas quando você chora no altar, essas lágrimas não caem, elas sobem em forma de oração, e algo acontece, como aconteceu com Israel, como aconteceu com Ana, e hoje vai acontecer com você.